No episódio anterior, vocês conheceram a doença que levava a pessoa com um genótipo de homem a aparecer fenotipicamente como uma mulher. E no episódio de hoje, a gente tem algo também muito interessante, que é no mesmo episódio que o vídeo anterior. Nós estamos falando do episódio 13 da segunda temporada de Dr. House. E nesse episódio, a gente se depara com um homem que aparentemente apresenta sinais de uma gravidez. E House vai falar que ele tá com uma gravidez psicológica. Você sofre de gravidez psicológica. Chamada de síndrome de Covad. Você tem síndrome de Covad. Então eu fui um pouco mais além e fiz a pesquisa no nosso banco de dados e eu encontrei algumas informações sobre essa síndrome para a gente entender um pouco mais. Mas antes disso, vamos só entender o caso. Então o Dr. House ele entra no consultório, lembrando que ele odeia a parte da clínica, mas ele é obrigado pelo hospital e também pela doutora Cuddy a fazer parte da clínica e atender os pacientes na clínica como uma forma de ser mais humanizado. E lá na clínica, então, ele se depara com um homem e esse homem ele tá com um certo tipo de receio em contar ao Dr. House sobre seus sintomas. E aí, então, é quando a gente se depara esse homem com seios avantajados e sinais e sintomas de uma gravidez. Então, House fala para ele que ele tá com uma gravidez psicológica. Bom, então vamos falar um pouco dessa gravidez psicológica. No episódio, então, House vai falar da síndrome de Covad. Só que a gente pesquisa dentro da plataforma de medicina mais confiável do mundo, que é o UpToDate, o que a gente encontra é a pseudociese. E aí, então, a síndrome de Covad ela é apenas um diagnóstico diferencial da pseudociese. Então, vamos conversar um pouco sobre a pseudociese e a gente aprofunda falando da síndrome de Covad. Bom, essa síndrome é uma síndrome que ela está sendo bem descrita na 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o chamado DSM-5. É o livro que a gente usa para psiquiatria. E ele inclui a pseudociese em outros sintomas somáticos especificados e transtorno relacionado. Então, esse quadro ele é mais comum em mulheres de 20 a 39 anos, mas foi descrita em mulheres na pré-menarca e também na pós-menopausa. A pseudociese foi postulada como ocorrendo com mais frequência em culturas onde a gravidez é o papel central das mulheres e a fertilidade é um pré-requisito para o casamento ou para um relacionamento estável. As mulheres afetadas, elas não estão grávidas, mas elas mantêm a crença de que estão grávidas mesmo após a gravidez ter sido descartada. Mulheres com pseudociese também apresentam um ou mais dos seguintes sinais ou sintomas: aumento abdominal, irregularidades menstruais, sensação de movimento fetal, sintomas gastrointestinais, alterações mamárias, dor abdominal e frequência urinária. Então, lendo, ele elencou várias hipóteses e uma das hipóteses que eu quero trazer para vocês é essa hipótese chamada hipótese psicossomática, em que fatores psicológicos como pressão social intensa e ansiedade podem alterar a função do eixo hipotálamo-hipófise ovariano, resultando em sinais e sintomas de gravidez como amenorreia. Então, essa pressão ela pode incluir um desejo irresistível de engravidar por motivos pessoais, considerações culturais ou até ambos. Nesses casos, a gente acredita que a crença na gravidez sirva como uma defesa contra o confronto com uma realidade difícil, frequentemente relacionada a uma perda. E aí, então, no manual, a gente vai aprofundando um pouco mais e ele chega à conclusão de que a natureza dessas perdas que essa pessoa teve para poder desencadear a pseudociese, ela varia e pode incluir a perda de um ente querido, perda de uma gravidez anterior por aborto espontâneo ou um feto que nasceu morto, ou também a perda de um papel social valorizado. E aí ele leva mais além, ele fala que em culturas nas quais o valor social de uma mulher depende de sua capacidade de gerar filhos, uma mulher que não gera filhos pode estar sujeita a abuso, rejeição, divórcio ou dificuldades econômicas. Então esse tipo de contexto cultural, segundo todo o UpToDate, parece contribuir para o risco de pseudociese. Bom, eu continuei lendo e eu encontrei que o medo de conceber uma criança também pode estar relacionado a casos de pseudociese, então a casos de gravidez psicológica. Continuando então, o diagnóstico de pseudociese ele é feito em uma mulher não grávida e não psicótica, que persiste em acreditar que está grávida após a gravidez ter sido descartada e que exibe sinais e sintomas também de gravidez. Então essa paciente, ela tem os sinais e sintomas de uma gravidez, acredita estar grávida, mesmo que nós já tenhamos falado que ela não está grávida e já tenha sido comprovado. E então a gente tem que fazer uma separação de pseudociese e delírio de gravidez. Então, a pseudociese
CIES é tudo que a gente já vem falando. Só que o delírio de gravidez é a mesma coisa, só que a paciente ela não apresenta sinais e sintomas de gravidez. Ela apenas tem a crença falsa de que está grávida, mesmo com evidências de que ela não está. E aí, esse tipo de gravidez delirante, sem sinais físicos sugestivos de gravidez, também foram relatados em homens. E deve estar passando aí na tela para vocês uma imagem de onde a gente acha esse artigo. Bom, delírios de gravidez sem alterações somáticas acompanhantes também foram observados em mulheres com várias formas de demência, incluindo vascular, frontotemporal e tipo Alzheimer. E aí, finalmente, a gente chega no diagnóstico diferencial, ou seja, outro diagnóstico da pseudociese, que é o que aparece no nosso episódio do Dr. House, que é a síndrome de Couvade. A síndrome de Couvade, também conhecida como gravidez simpática, refere-se a uma condição na qual alguém próximo a uma mulher grávida experimenta sintomas físicos relacionados à gravidez, geralmente no final da gravidez, durante o parto e o parto também. Na maioria dos casos, a síndrome de Couvade é vivenciada por um parceiro masculino de uma mulher grávida, mas também pode ser vivenciada por uma mulher, como a mãe de uma mulher grávida. Então, essa cena ela é muito bem descrita na série e está perfeitamente descrita, em que nós temos uma mulher grávida acompanhada de seu marido e ambos estão com dor dos movimentos fetais. Por favor! O problema é que... Então, aqui a série já ganha alguns pontos pra gente, justamente por estar demonstrando de maneira fidedigna a síndrome de Couvade. É uma síndrome rara, ela é pouco descrita, eu encontrei poucos artigos sobre ela, e o que eu encontrei bem clássico foi que a síndrome de Couvade ela é um diagnóstico diferencial da pseudociese. Enquanto a pseudociese ela acontece em mulheres de 20 a 39 anos, que estão ali no seu período fértil e que acreditam poder estar grávida ou tem algum certo de situação psicológica com a gravidez, a síndrome de Couvade ela já vai acontecer relacionada a um homem que está acompanhado de uma parceira que está grávida ou de alguém que ele conhece que seja próximo que está grávida, e aí ele acaba desenvolvendo os mesmos sinais e sintomas dessa pessoa. Espero que vocês tenham conseguido aprender, que nem eu aprendi com esse episódio da série, e a gente se vê então no nosso próximo vídeo daqui a 2 dias.